Senhor, que tremenda é a Tua palavra, Senhor. Ela se renova todos os dias, pela manifestação da Tua presença, Senhor. Não cansamos de ouvir, porque tudo que ouvimos é verdade ontem, é verdade hoje e será verdade amanhã. Nós queremos viver nessa dimensão, Senhor, no ardor e no fervor da Tua verdade todos os dias, olhando por nosso amado Jesus, contemplando o nosso amado Jesus, como diz no texto que acabamos de ler, que Tu não te importou de suportar a ignomínia, e estás assentado à destra do trono de Deus, porque contemplaste o que Te estava proposto, Senhor. E nós contemplamos o que nos está proposto, Senhor, contemplando a Ti, nós percebemos o que temos. A renúncia não começa pelo que temos que perder, mas a renúncia começa olhando para aquilo que vamos ganhar. E o que vamos ganhar? O que vamos ganhar? Cristo Jesus, aleluia, habitar com Ele. Tenho uma esperança, tenho uma expectativa e tenho uma certeza. A esperança que tenho é de habitar com o Senhor para todo sempre. A expectativa que eu tenho é de viver nos caminhos dEle todos os dias de minha vida. E a certeza que eu tenho é que eu sou dEle e Ele é meu. E amados, nesses anos todos que temos caminhado, que temos contemplado o Senhor, eu lembro que em 1981, Marcos e eu estávamos em um retiro em Porto Alegre, e um homem chamado Ernie Baxter, um americano alto, estava lá para ministrar a palavra num retiro de 20 dias. Ele e um outro homem chamado Dick Williams. E o que eu vou falar aqui para vocês, nós recebemos nesse dia lá em 81. E isso se tornou uma verdade para nós, se tornou uma prática em nossas vidas, se tornou uma compreensão e um entendimento de onde e por onde temos que começar a edificar a vida de um discípulo. Lembro que quando ouvimos a primeira vez, aquilo se tornou um impacto, depois nós viemos a conversar e a ver os pontos. E durante a caminhada o Senhor foi aclarando pela prática e aprofundando cada vez mais isto que vamos falar hoje. Vamos falar sobre por que devemos estar fundamentados. Necessito considerar uma coisa que está em Lucas
capítulo 16, versículo 8. Diz assim, é uma parábola, e no final elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E essa palavra, quando nós entendemos ela, em cima disto que vamos falar hoje aqui, nós percebemos que a igreja, em sua maioria, ela está perdida no seu ensino. Está perdida num livro de muitas páginas, não sabe por onde começar, não sabe por onde ir, não sabe onde terminar. E se sabe um pouquinho de um monte de coisas, mas não se sabe profundamente quase nada. E cada final de semana é uma ministração diferente, de um tema diferente, envolvendo algo diferente que você não sabe com o que conectar. E fica uma série de informações. E eu lembro que eu estava em um encontro nos Estados Unidos, estava com um grupo de discípulos, e quando estávamos conversando a respeito das coisas de Deus, um jovem que estava lá pela primeira vez e vinha de um meio evangélico, depois de conversarmos sobre uma série de assuntos da palavra, práticos, objetivos, que tinha a ver com a vida de cada um, ele disse, eu tenho uma pergunta. Eu disse, pois não. Ele disse, eu tenho um questionamento que me acompanha há muito tempo e eu preciso que você me ajude, acho que você pode me ajudar. Eu digo, se for possível. Disse, o cravo foi pregado aqui ou aqui? Isso está cheio no meio evangélico. Perguntas que não têm nada a ver com a vida, perguntas que é para encher tempo, porque não estão acompanhando aquilo que está claro na Escritura, não acompanham, não tem uma ordem clara daquilo que tem que entender e aprender, que é o fundamento na sua vida, que são a doutrina do Senhor, que é aquilo que tem que contemplar ao Senhor Jesus, que são os princípios de funcionamento. Hoje eu vejo, nesse momento, eu vejo uma confusão na cabeça dos irmãos com respeito ao pleito que vamos ter para presidente. Vejo um bocado de irmão defendendo A ou B. E para mim, não tem A e B. Porque o B e o C, ou o A e o B, estão fora de um princípio de Deus. Mas por que nos confundimos? Porque não olhamos para o que está aqui. Não olhamos para a Escritura, não ouvimos o que o Senhor tem para dizer, não cremos nos princípios do Senhor e não colocamos esses princípios de fato em nossas vidas. Não vou aqui dizer sobre o pleito, mas se alguém quiser entender, leia 1 Timóteo capítulo 2, que vão entender do que estou falando. Mas os filhos das trevas, eles sabem como formar uma mente, eles sabem como formar um discípulo, porque eles têm tudo ordenado. O Marcos há pouco nos falava sobre o que vem do mundo, falava sobre a teoria da evolução. O mundo sabe, os filhos das trevas sabem como estabelecer as coisas na mente de alguém e sabem a época para dar e o momento que tem que dar e o que tem que dar para estabelecer.
a mente do mundo. Mas a igreja parece que não tem o entendimento de que existe um início, existe um meio e vai ter um fim. Tem uma sequência importante de coisas que tem que ser dada e tem momentos certos para serem dados e que são coisas que vêm uma antes, depois a outra, para formar e estabelecer a vida de Cristo em cada um de nós. Então, em 1981, quando nós ouvimos isto, nós dissemos: aqui está a chave. Depois de pregar o evangelho do reino, nós temos que começar a fundamentar a vida dos discípulos. Não pode ter nada antes. Começa pelo fundamento. E a importância desse fundamento tem a ver com o que o Marcos estava falando há pouco sobre contemplar a Jesus, porque o fundamento nada mais é, menos é do que Cristo Jesus. Existem 3 motivos para estarmos fundamentados. O primeiro motivo está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 a versículo 15. O apóstolo vem discorrendo sobre que não pôde falar para espirituais, mas para carnais, para crianças em Cristo. Ele declara que leite deu a beber, fala de que um faz isto, outro faz aquilo outro, mas fala que todos são cooperadores, que eles são lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. E ele fala assim no versículo 10, escreve assim: segundo a graça de Deus que me foi dada. Quem está falando aqui é um homem que estava cheio do Espírito, cheio da revelação da pessoa de Cristo, cheio do entendimento daquilo que Deus queria, com uma planta clara da igreja, com entendimento claro de toda a vontade de Deus. Ele pega e diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento. Obrigado. Lancei o fundamento como prudente construtor. Ele demonstra aqui claramente a importância que ele dá para este fato. Segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento. E esse fundamento eu lancei porque eu sou um prudente construtor. Outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ele deixa claro que, segundo a graça, ele lançou fundamento como um prudente construtor. Fala sobre que pode edificar alguma coisa, veja bem o que vai edificar, mas ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. E a maioria das vezes que eu vejo alguém falar sobre esta porção da Escritura, eu vejo a preocupação em descobrir o que é ouro, o que é prata, o que é pedra preciosa, o que é madeira, o que é feno, o que é palha. Eu não sei o que é ouro, eu não sei o que é prata, porque ele não diz, mas eu sei o que é o fundamento. A importância do texto não é o ouro, a prata, as pedras preciosas,
a madeira, a palha e o feno. A importância do texto, o que o apóstolo está ressaltando é a necessidade do fundamento, e a importância do fundamento. Ele fala de duas coisas: galardão e salvação. O galardão tem a ver com aquilo que você vai edificar sobre. A salvação tem a ver com o fundamento. Então a importância de estarmos fundamentados tem a ver com a nossa salvação. Eu não sei se com o passar do tempo, eu não sei porque esta verdade foi dita outras vezes, ela deixa de perder sua importância. Não, aqui diz algo sério e diz que se você não tiver o fundamento, você não será salvo. E o fundamento ele deixou claro o que é: Cristo Jesus. Nosso amado Jesus. Depois, segundo motivo, o primeiro motivo então, o fundamento garante a salvação. O segundo motivo está em Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Isso Jesus está falando no fim do sermão mais famoso do Senhor, que é o Sermão do Monte. Diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, tudo o que ele disse antes, e as pratica, será comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Depois do Senhor falar tudo a respeito do seu reino, ele diz e compara, fala de dois homens, fala da construção de duas casas e fala de uma diferença entre os dois. E fala de uma série de situações que vão acontecer sobre as duas casas. A diferença está na prática. Aquele que pratica, ele compara alguém prudente. Aquele que apenas ouve, mas não pratica, ele compara a um homem insensato. E ele diz que o prudente, aquele que pratica, constrói a sua casa sobre a rocha. A prática é que demonstra aonde a tua casa foi construída. É pela prática que fica evidente aonde tu estabeleceu a tua casa. Sem prática, areia. Com prática, sobre a rocha. Nos dias de hoje, se forem construir duas casas, e um vai construir sobre a rocha e outro vai construir sobre a areia, nos dias de hoje que tudo é feito instantaneamente,
provavelmente o que vai construir sobre a areia vai terminar primeiro. E vai ser aplaudido e dito, é eficaz. O que vai construir sobre a rocha vai ter que primeiro cavar profunda vala, chegar até a rocha para lançar os alicerces, para estabelecer sua casa, vai demorar mais tempo, vai gastar mais material, vai se dedicar mais, porque a profundidade do alicerce que ele vai lançar estabelece o tamanho do prédio que ele quer edificar. E fala aqui uma coisa que me impressiona sobre os fatos que vão acontecer sobre estas casas. Porque há uma corrente de ideia de que sobre o cristão não vem situações adversas. Eu lembro quando Pedro disse para o Senhor, Senhor, nós deixamos tudo. Quando ele fala sobre a entrada no reino, mas nós abandonamos tudo. Ele disse, não tem quem não abandonou tudo que não vai ganhar 100 vezes mais. Aí Pedro se alegrou quando ele disse, vai ganhar 100 vezes mais. Quer dizer que eu larguei aquela mixaria, aquela coisinha de nada e vou ganhar 100 vezes mais do que aquilo que eu deixei. É, Pedro, 100 vezes mais. Mas tem um detalhezinho, Pedro. Pequenininho, com perseguição, com situações adversas. A diferença de um e outro com respeito às intempéries que acontecem aqui, os problemas que surgem da chuva, do vento, do transbordar os rios, de soprar os ventos, a diferença de um para o outro é que em meio a todas as adversidades, aquele que estabeleceu sua casa sobre a rocha fica estável. Não balança, não treme, não desaba. Então, quando eu olho para alguns discípulos e vejo que ao passarem por situações, não tem fundamento. Porque se tem fundamento, pode chover, pode transbordar o rio, pode bater o vento com ímpeto, que a casa não desaba. Ela permanece estável. Não balança. Tem estabilidade, tem firmeza. Eu lembro quando Deus nos falou a respeito disso. Nós levamos 3 anos fundamentando os discípulos que estavam conosco no princípio. E lembro da famosa frase, ainda arrependimento. Porque, amados, não podemos achar que alguma coisa, um estudinho de prateleira, de uma apostilinha que nós vamos dar, isso é a garantia da salvação, é a garantia da firmeza, é a garantia da estabilidade. Não é apenas um estudo para ser repassado, mas é algo para ser recebido, para ser estabelecido na vida do discípulo, porque se ele recebe esse fundamento, que é Cristo Jesus em sua vida, ele garante a sua salvação. Ele será estável, ele será firme, poderá enfrentar qualquer adversidade. Amém? Terceiro motivo está em Hebreus. Então, o primeiro motivo é o fundamento garante a salvação. O segundo motivo garante firmeza e estabilidade. Hebreus capítulo 5, versículo 11.
Vamos ler. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Alguns dizem, pegam esse texto e dizem, tem coisas difíceis de explicar. E eu digo, não tem nada difícil de explicar. Se torna difícil de explicar para aqueles que se tornam tardios em ouvir. E tardios em ouvir significa tardios em praticar. Para esse se torna difícil. Imagina, o Evangelvaldo chega e traz um ensino para alguém, orienta, mostra e ele não faz. E ele fala de novo, ele não faz. Então começa a se tornar o quê? Difícil de explicar, porque eu vou ter que buscar argumentos onde não sei. Porque a palavra não basta. Porque não põe por prática. Há uma declaração que eu escuto algumas vezes que diz assim: eu ainda não tive revelação disso. Uma coisa é ter a revelação disso. Outra coisa é obedecer isso, sem revelação. Alguns usam isso para não se sujeitar. Se torna tardio em ouvir. E ele continua dizendo, e eu não vou entrar no mérito evangélico da questão de quem escreveu, eu sei que o Espírito Santo inspirou quem escreveu isto, que está aqui em Hebreus. Não sei quem foi que ele inspirou, mas que foi o Espírito Santo que inspirou, tenho certeza que foi. E ele diz, pois com efeito, quando devíeis ser mestres, há uma expectativa no coração do Senhor, através do seu ensino, dizendo, tem coisas que se tornam difíceis porque vocês se tornam tardios em ouvir, com efeito, com o tempo decorrido, já deviam ser mestres, então vocês têm novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Aí ele diz, assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Há uma expectativa de que todo aquele que entra no reino de Deus, por atendendo um certo tempo, ele não seja só um conhecedor, que pratica algumas coisas, mas ele é mestre nos princípios elementares dos oráculos de Deus. A demanda parece que cai, basta saber repetir algumas coisas e já está bom. Não, tem que ser mestre. Mestre nos princípios elementares. Porque se não se torna mestre nos princípios elementares, vai ser de novo necessitado de ter que tomar leite e nunca vai poder comer alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite, ele vai dizer quem é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, olha essa palavra de novo, pela prática, tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Quando nasce alguém, é lindo, não é?
as mamães, os papais, a casa começa a ser toda preparada, a expectativa. E como será? Vai ser assim, vai ser assado? Hoje já dá para ter um vislumbre, pelo menos, de que se está bem ou não, pelo ultrassom, e vai lá o papai, e o papai fica bobo quando vê, e mexendo, e a mamãe, e toca aqui, mexe ali, mexe lá, e aquela expectativa toda, e arruma o quarto, e arruma as coisas, e compra coisas novas, e roupinha, e o vovô, e a vovó, e eu já, você vovô, você vovô, e ela, vovó, já ia dizer vovô e vovó, ela vai ser vovó. A expectativa é lindo o nascimento de uma criança. Eu lembro quando nasceu a minha primeira filha, não tinha celular ainda, ela nasceu 10h30 da noite ou mais, 10h30 ela entrou, a Sinara entrou para fazer a cesárea, e eu fiquei do lado de fora, o médico viu que eu tinha muita ligação, muito caído, disse assim, é melhor você ficar lá de fora, senão você vai me atrapalhar. Eu disse, tá bom, doutor, eu fico orando aqui fora, fiquei lá de fora, quando veio a notícia, ele saiu rapidamente, com um sorriso, e trouxe o bebezinho rápido e mostrou, e eu saí, eu lembro que eu fui para o orelhão, do lado de fora, e saí ligando para todos os amigos que eu tinha, irmãos que eu tinha, dizendo que a Paulinha tinha nascido, e aquela expectativa, aquela alegria, e no terceiro dia que ela foi para casa, tinha uns 50 irmãos lá em casa, para ver a tal da Paulinha, e era aquela festa dentro de casa, e ela chorava, ai, que chorinho bonito, coisa mais fofa, que gracinha, e tudo era motivo de alegria, e ela vai crescendo, e cada vez que o bebê vai crescendo, há uma alegria intensa nos pais, quando a expectativa de quando vai caminhar, e que cai e levanta, e você segura e vem até o papai, e dá dois passinhos, parece uma coisa do outro mundo. E quando começa a falar, será que vai dizer mamãe ou vai dizer papai? Será que vai ser papai ou vai ser mamãe? Depende da catequese daquele que gastou mais tempo no ouvido da criança. A catequese dizer papai, fica lá, papai, ou mamãe. E quando diz, não diz nada, você não entende bem, mas você acha que foi. Aí papai, falou papai. Papai, e começa a falar, e as palavras erradas, e vem aquele monte de palavras, que daqui a pouco vai falar pouco, aí você, ai que amor, falou pouco, em vez de copo, disse pouco, e você acha lindo, que gracinha, com 2 aninhos, com 3 aninhos, pouco, papado, cococa, e você diz, que gracinha. É lindo ver uma criança crescendo. E quando alguém entra no reino de Deus, também ele vai dizer, pouco. Vai orar atrapalhado. Vai usar expressões não muito corretas. E você se delicia com o fruto que você deu e diz, estou orando. Ele diz, papai, o pouco, cocococa. E você diz, que gracinha, meu discípulo já está orando. E é lindo mesmo. E ele começa assim mesmo, porque no reino de Deus ele nasceu de novo. E ele vai dar os primeiros passos. E não vão dar os passos seguros. Mas precisa que alguém o encaminhe, que alguém o ajude. Mas imagina passarem 15 anos. E a Paulinha vira para mim e diz, o pouco. Pega o papato. Que desastre. E amados, infelizmente, tenho que dizer isto. A igreja está cheia de crianças. É um orfanato, cheio de crianças, porque não receberam o fundamento,
porque não foi estabelecido o fundamento com clareza, são crianças inexperientes na palavra, porque lhes falta a prática, a justiça não é clara, as coisas não são claras, porque se tornaram e continuam sendo crianças. São egoístas, pensam em si mesmos, só sabem pedir. Porque isso é o que uma criança mais faz, pede. Uma criança leva qualquer coisa à boca. A primeira coisa que ela faz é levar algo à boca. Crianças em Cristo são meninos agitados de um lado para outro por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens que induzem ao erro. Por quê? Porque são inexperientes. E por que são inexperientes? Porque não há prática. E não há prática no quê? Porque não são mestres nos princípios elementares. Porque se tiver o fundamento, o fogo vai vir, mas ele será salvo. Se tiver o fundamento, virá a chuva, virá a enchente, os ventos virão com ímpeto, mas ele permanecerá inabalável. Se ele for mestre nos princípios elementares, ele vai poder se alimentar de alimento sólido. Vai deixar de ser criança. Não vai colocar qualquer coisa na boca. Antes nós tínhamos uma dificuldade com livros, e o Marcos colocou há pouco aqui, livros de livrarias aqui e ali, livros de tal tema, tal coisa. Depois nós passamos a ter os tele. Hoje nós temos o púlpito virtual, onde se pega 300.000 ministrações, palavras, sem saber de onde, nem para quê, nem por quê, e se entopem de ver coisas, e parece que a igreja esqueceu a simplicidade de Cristo e vai atrás da última novidade, o videozinho no YouTube tal. Tem que ver, Twitter, não sei o que. Esquecem que é pela prática. Aquilo que eu escuto, eu posso ser enganado por aquilo que eu ouço, mas jamais serei enganado por aquilo que eu vejo. Prestem atenção, amados. Simplicidades devidas a Cristo. Ensino ordenado. Princípios elementares dos oráculos de Deus. E quando esses princípios se tornam prática em você, se tornam vida em você, e você se torna mestre dele, você pode se alimentar, e você vai tomar esse alimento sólido, e você vai ter suas faculdades exercitadas para discernir o bem e o mal. Não será menino agitado de um lado para outro, por todo o vento de doutrina. E seguindo o texto, no capítulo 6, diz assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo,
deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. E aqui o Espírito Santo lista quais são os princípios elementares da doutrina de Cristo. Aqui ele lista o fundamento. Aqui ele deixa claro que o fundamento Cristo é arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensino de batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. E quando eu olho para isto aqui, e eu olho para a igreja que está aí, hoje, eu vejo tanta confusão nos princípios elementares dos oráculos de Deus. O arrependimento é apenas um sentimento. Essa é a pregação que se ouve. O arrependimento é um sentimento, é um remorso. O batismo, bom, pode ser com aguinha na cabeça, pode ser por imersão, pode ser de criança, pode ser... Amados, a igreja está perdida, confusa e brigando e discutindo sobre princípios elementares. Crianças. Uns dizem, não, batismo com o Espírito Santo não. Tem não, isso foi para os apóstolos. As maiores discussões e as divisões na igreja hoje é em cima dos princípios elementares. Crianças em Cristo. Sem falar na imposição de mãos. Quem impõe a mão, sobre quem impõe a mão, quando impõe a mão, para quem impõe a mão, que importância tem a imposição de mãos, a ressurreição, o juízo eterno, que tem a ver com todas as advertências do Senhor. O fundamento, amados, garante maturidade. É importante estar fundamentado para encontrar com o Senhor. É importante estar fundamentado para que aqui você seja estável e firme. É importante estar fundamentado para que você possa se alimentar do alimento sólido. Chegar à maturidade. E termino dizendo: quem está fundamentado? Primeiro, aquele que tem fé no Filho de Deus e crê que Ele existiu antes de todas as coisas. Não há dúvida no seu coração. Ele é Deus. Não foi criado. Ele criou todas as coisas. Tem fé no Filho de Deus que Ele se tornou homem, na pessoa de Jesus Cristo. Tem fé de que a vida dele foi
perfeita, irrepreensível. Tem fé de que ele fez uma obra tremenda e grandiosa. Tem fé que ele morreu pelos nossos pecados, que ele pagou o preço, que ele foi a propiciação, que ele foi o sacrifício, que ele fez a redenção, que ele nos reconciliou com o Pai. Tem fé de que ele foi até os espíritos em prisão e disse: eu sou aquele que havia de vir. Aleluia! E a morte, quando tentou abraçá-lo, não pôde retê-lo, porque ele era santo, porque ele era justo, porque ele obedeceu o Pai. E ele ressurgiu. Aleluia! Tem fé na ressurreição de Cristo. Ressuscitou de entre os mortos. Tem fé de que ele foi exaltado. Se eu esquecer de um, tu me ajuda, meu companheiro. Que ele foi exaltado. E que glória. E que glória quando ele entrou nos céus. Um homem entrou nos céus. Eu imagino a expectativa dos anjos, a expectativa do Pai. O Pai disse: prepara a festa. Ele está voltando. O meu filho amado está voltando. Que conquistou tudo. E diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E as trombetas soaram e a festa no céu foi tremenda, porque o Verbo eterno conquistou tudo para o Pai. E entra nos céus. E o Pai diz, o Pai olha para um lado, olha para tudo e diz: este é Ele. Eu não tenho um lugar maior para te dar. O lugar que eu tenho para ti é: assenta-te à minha direita. E toda vez que há acusação, o Pai dá uma olhadinha para o lado, ele dá uma olhadinha para o Pai e diz: foi resolvido. E intercede por nós. Mas vai chegar um dia e está perto. O fundamentado é aquele que tem fé nisso. Aquele que morreu, ressuscitou, foi exaltado. E vai ter um momento que não sei de que lado é do céu, porque não sei se céu tem lado. Mas fala de um norte, né? Algo vai acontecer. E esses mecanismos que o homem tem descoberto vai apontar para algum acontecimento. E vai dizer: algo está acontecendo lá num... E o Pai vai dizer: levanta-te e vai. E ele virá com toda a glória, com todo o poder. E todo olho verá. E na sua chegada ele vai aniquilar com aquele que há milênios tenta usurpar tudo aquilo que o Pai quer fazer com o sopro da sua boca. Amém? Fundamentado é aquele que verdadeiramente negou a si mesmo e pelo arrependimento colocou sua vida debaixo da autoridade de Jesus.
Portanto, o fruto do arrependimento é obediência. Fundamentado é aquele que vive pela fé no seu batismo. O batismo não é um símbolo, o batismo é o momento que ele foi enxertado em Cristo Jesus. Foi unido a Ele. Fundamentado é aquele que experimentou o dom do Espírito Santo e vive neste Espírito. Amém? Que Deus continue nos dando graça para que essa tremenda verdade continue sendo uma prática na vida de cada um de nós. Amém. Aleluia.